Notícia, informação, credibilidade. Fique por dentro. É você sempre bem informado. No ar. Jornal Diário de Notícias. Apresentação: Baby Max, com a colaboração de Marcelo Rezende. E agora vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira no Jornal do Rádio. Previsão do tempo para quarta-feira, 22 de fevereiro. Região Centro-Oeste. Cuiabá e Mato Grosso apresenta nesta quarta-feira tempo encoberto com chuvisco, passando a nublado com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade do ar oscila entre 55% e 100%. Brasília, capital federal, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura varia de 17 a 28 graus. Umidade do ar registra de 55% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 22 de fevereiro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. O IBGE começou a realizar o censo 2022 em agosto do ano passado e os recenseadores, até o momento, contataram mais de 187 milhões de habitantes em todo o território nacional. Já são mais de 200 dias em campo e o trabalho está na reta final, mas ainda falta ouvir cerca de 10% da população. Confira na reportagem de Milena Abreu. O IBGE começou a realizar o censo 2022 em agosto do ano passado e os recenseadores até o momento contaram mais de 187 milhões de habitantes em todo o território nacional. Já são mais de 200 dias em campo e o trabalho está na reta final, mas ainda falta ouvir cerca de 10% da população. Para agilizar essa coleta final, o IBGE aposta no Disque Censo 137. A central telefônica recebe chamadas de qualquer telefone fixo ou celular todos os dias da semana, das 8 da manhã às 9h30 da noite. Quem liga não paga nada. O pedido do IBGE é para que aqueles que moram em domicílios onde ninguém ainda respondeu ao recenseador entre em contato com a central. Ao receber a ligação, o atendente vai confirmar os dados e checar se não houve visita presencial ao domicílio. Caso o endereço não tenha sido visitado, um recenseador vai ser escalado para ir presencialmente ao domicílio para aplicar o questionário do censo. Lembrando que a participação da população é fundamental. Ter dados precisos sobre o território nacional e detalhes sobre a população é essencial por diversas questões, incluindo para que se possa aprimorar políticas públicas de saúde e de educação. Por exemplo, da Rádio 2, Milena Abreu. O salário mínimo vai aumentar a partir de março. O piso nacional vai para R$ 1.320, de acordo com informações já confirmadas pelo presidente Lula. E além do mínimo, o que também vai subir é as faixas da isenção de impostos de renda, que passará de R$ 1.903 para R$ 2.640. Essa medida vai afetar todos os salários, já que o valor que o trabalhador recebe é, digamos, fatiado para o cálculo do imposto de renda. Reportagem Milena Abreu. O salário mínimo vai aumentar a partir de março. O piso nacional vai para R$ 1.320, de acordo com informações já confirmadas pelo presidente Lula. E além do mínimo, o que também vai subir é a faixa de isenção do imposto de renda, que passará de R$ 1.903 para R$ 2.640. Essa medida vai afetar todos os salários, já que o valor que o trabalhador recebe é, digamos, fatiado para o cálculo do imposto de renda. A cobrança do imposto é progressiva, ou seja, aumenta conforme o valor da faixa de renda. As alíquotas variam de 7,5% a 27,5%. O governo ainda não detalhou se vai haver ajuste também nas outras faixas de renda ou se apenas na faixa de isenção. Mas a mudança apenas nela já muda todo o desconto. Ganhando até 2 salários mínimos, então, R$ 2.640, não haverá desconto. A partir disso, os descontos começam.
Se não houver mudança nas demais faixas, o desconto mensal de um trabalhador que hoje ganha bruto R$ 3.000 cai de R$ 95,20 para R$ 40. Outro exemplo, se o salário for de R$ 5.000, aí o desconto, que hoje é de R$ 505,64, passará a ser de R$ 450,43. Vale lembrar que durante a campanha presidencial, Lula prometeu elevar a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000. O petista garante que vai cumprir a promessa, mas de forma gradual, em razão dos impactos fiscais. Da Rádio 2, Milena Abreu. O governo de Goiás alerta a população para redobrar os cuidados com seus imóveis e evitar a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Especialistas reforçam que é fundamental os moradores fazerem uma ampla vistoria em suas residências. A superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, orienta as pessoas em como cuidar de suas casas para prevenir focos do mosquito. Sua casa pode se tornar um grande criador se você não tomar cuidado. Por isso é importante manter sempre a casa limpa, o vaso sanitário que não vai ser utilizado tampado com plástico filme, manter os vasos de plantas com areia. Isso tudo é para que você não tenha sua casa como um grande criador e infestada pelo Aedes aegypti, e aí contaminar você e sua família. As doenças transmitidas pelo Aedes aegypti tiveram um avanço considerável em 2022. Os casos de dengue, por exemplo, cresceram cerca de 300% em relação a 2021. Os casos de chikungunya também tiveram registro semelhante no ano passado, com aumento de 423% em relação a 2021. Já os casos de zika tiveram um aumento bem maior, de 700%. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Central Diário de Notícias, ao lado da comunidade. A gastronomia de Goiás nasceu a partir da influência da cozinha indígena e europeia. Não podemos negar que temos uma das culinárias mais saborosas do país. Temos o piqui, o empadão goiano, a pamonha, o sanduíche do pit dog e outras comidas marcantes com ingredientes típicos do Cerrado goiano. A pamonha, seja de sal ou de doce, é o prato típico preferido dos goianos. A nossa querida pamonha, deliciosa, simples e que todo goiano de coração gosta de comer. Sal e doce para mim, com queijo, sem queijo, com linguiça, sem linguiça. Pamonha é essencial na vida de todos nós. Tem aqueles que preferem o empadão goiano. Desde quando eu cheguei na mesa já estou de olho no empadão e graças a Deus chegou a hora de degustar. Tem também o sanduíche, que geralmente é consumido pelo goiano à noite. Mas a comida é tão querida que já está virando moda no horário do almoço. Quando eu servi o almoço lá, as pessoas pediam sanduíche durante o dia. Isso depende, se a pessoa soubesse ter um aberto, com certeza vai pedir. É uma ideia boa que eu poderia implementar no meu negócio também. A culinária goiana é muito bem representada com tantas delícias. E para apreciar essa gastronomia, a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, comandada pelo deputado Coronel Adailton, recebeu convidados para um café da manhã que teve como tema turismo e mesa patrimonial. O deputado aproveitou para ressaltar sobre o reconhecimento da tradição goiana por meio das comidas típicas. Da mesma forma que nós fazemos em relação a, já foi feito aqui, apresentado, transformado em patrimônio cultural, imaterial e gastronômico de Goiás, a pamonha, a chica doida, o alfeninho, o pastel de Goiás, também os sanduíches, o x-salada. E é dessa forma que nós queremos fazer. Goiás é muito bom, Goiás tem muito potencial e nós precisamos alavancar, mostrar esse potencial para toda a nossa gente. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central.
Você está ouvindo o Jornal Diário de Notícias de Goiânia. Nosso repórter Libório Santos. Bom dia, Libório. Muito bom dia para você, Baby Max. Bom dia, Marcelo Rezende. Um bom dia especial a você, ouvinte do Diário de Notícias. Fim do carnaval e a vida volta à rotina. Mas nessa quarta-feira ainda tem muita gente retornando de viagem. E a Polícia Rodoviária Federal em Goiás divulga hoje o balanço geral desse período. Até o final da tarde de ontem haviam sido registradas 3 mortes e acidentes nas rodovias federais goianas. Um dos acidentes ocorreu na BR-153 na noite de segunda para terça-feira no município de Nova Glória, no centro-norte goiano, quando houve uma ultrapassagem em local proibido. Uma mulher de 50 anos perdeu a vida. O excesso de velocidade foi a infração mais frequente e um carro foi flagrado na BR-060 entre Brasília e Anápolis a 194 km por hora. Agora, o prazo para entregar a declaração do imposto de renda para a pessoa física vai de 15 de março a 31 de maio. Portanto, os contribuintes vão ter um prazo maior para prestar contas com o Leão. O vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Henrique Ricardo, explica o porquê dessa mudança. É porque até o dia 28 agora ainda vai ser entregue pelas empresas, pelas instituições financeiras, uns informes de rendimentos. É onde que está lá quanto que o contribuinte recebeu de salário, quanto que os bancos recebeu de aplicação financeira, movimentação nas bolsas. E esses relatórios recebidos no dia 28, eles vão alimentar um canal do ECAC na Receita Federal que vai fazer a declaração pré-preenchida. Henrique Ricardo dá algumas dicas importantes. Está se atentando para toda a documentação necessária, que é os informes de rendimento, as mutações patrimoniais, se comprou ou vendeu algum bem, inclusive automóvel, veículo, porque, por incrível que pareça, os veículos estão caros, né? Ele pode ter vendido o veículo por um valor maior do que ele comprou, pode ter acontecido isso daí, você está entendendo? Então, ele se atentar para esse detalhe. E, se ele tem mais de uma atividade, lembrar que ele tem que ter os informes de todas as atividades, esses informes de rendimento de banco também, o aposentado pegar seu informe de rendimento também no portal do INSS. Então, o importante é isso. Então, essa situação não muda. É saber traz juntando essa documentação para ele fazer a declaração ou ele encaminhar isso para um contador que ele contratar. Uma das notícias tristes deste carnaval foi a morte de Dona Iris Araújo, viúva de Iris Rezende. Ela foi a primeira-dama do Estado, deputada federal. Morreu aos 79 anos de idade, vítima de doenças pulmonares. O velório acontece no Paço Municipal aqui na capital e o sepultamento está previsto para 5 da tarde. O governador Ronaldo Caiado decretou luta oficial de 3 dias no estado. Praticamente todos os poderes e políticos de destaque manifestaram comoção pela sua morte e o reconhecimento de sua atuação política. O número de barragens cadastradas pelo governo de Goiás saiu de 0 para 6.700 no período que vai de meados de 2019 até o começo de 2023. Os dados são da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O cadastro é gratuito, feito pela internet e obrigatório para barramento de todo tamanho, tipo e idade. 2 irmãos morreram durante uma ação da Polícia Militar em Aparecida de Goiânia. Na ocasião, os homens discutiam com o dono da casa que eles alugavam. Segundo a PM, os 2 teriam agredido o locador do imóvel com um facão, além de também golpearem um militar. A equipe policial enviada para o local reagiu e os irmãos acabaram baleados e mortos. Termina o carnaval e para os católicos começa o período da quaresma. Quaresma é a designação do período de 40 dias que antecede a principal celebração do cristianismo, a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. E logo após esse período, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, lança a campanha da fraternidade. E na Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Gomide propôs a realização de uma sessão especial para se discutir a campanha desse ano. Ora, todos nós sabemos que a campanha da fraternidade desse ano ela tem como tema fraternidade e fome. Nós sabemos que esse é um tema extremamente atual e que a Igreja Católica, de maneira geral, depois no momento da quaresma, nós depois de quarta-feira de cinza, nós temos aí a oportunidade de fazer um debate com a sociedade em vários temas. E esse ano, 2023, o tema fraternidade e fome foi escolhido. E por isso nós estamos aqui trazendo esse tema para dentro da Assembleia Legislativa, chamar a comunidade e buscarmos, obviamente, através do debate, através da audiência, escutando as autoridades, escutamos autoridades eclesiásticas, escutamos
escutando o nosso bispo, escutando as comunidades eclesiais também, ou seja, fazer com que esse tema realmente seja debatido e buscar soluções, porque isso são políticas públicas que precisam desse debate, gerar políticas públicas para buscar a solução para que o Estado, o município cumpra o papel social no sentido da população não passar fome. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Você ouviu Diário de Notícias. Até a nossa próxima edição. Notícias.